Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos louvar a Deus por mais esse dia, Escola Bíblica Semanal. Deus abençoe a vida daqueles que já estão conosco, daqueles que já nos acompanham aí ao vivo, certo? A paz do Senhor para todos. E saudar a todos muito bem-vindos, né? Diácono Lúcio, irmão Evandro. Aqui na lição de hoje, o drama de Jó, no texto áureo nos diz o seguinte: e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu o tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó, capítulo 2, versículo 21. E a verdade prática que nós vamos tirar da lição de hoje é que, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O tema da nossa lição de hoje, lição de número 4, é o drama de Jó. Diácono Lúcio já falou aí no texto áureo de Jó, capítulo 2, versículo 21, a nossa verdade prática também que está posta aí pelo nosso autor. E o texto da leitura bíblica em classe é o texto de Jó, capítulo 1, versículo de número 13 ao 22, e capítulo 2, versículos 6 até o versículo de número 8. Então, diz o seguinte: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e a jumenta passeam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. E eu somente escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro, e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2, versículos 6 a 8. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando de um pedaço de telha para raspar-se com as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Né? Então, o autor aqui, na sua revista, aí você vai fazer a observação que está citado 2 vezes o versículo de número 8. Então, nós estaremos a partir desse momento introduzindo a lição aqui com o diácono Lúcio Leal, Pai seu, irmã Terezinha, né, aos demais irmãos que já estão conosco. Nós já estaremos iniciando nessa tarde. Glória a Deus. Na introdução nós vamos ver a situação de Jó, o que estava acontecendo com ele. Jó não sabia o porquê que estava lhe acontecendo tudo aquilo, e perdeu tudo em um só dia. Mas mesmo assim nós vamos ver durante a lição que mesmo assim ele não blasfemou contra Deus. E Jó, todo esse contexto de Jó que nós vamos estudar hoje, é um exemplo para nós. Não para sermos igual a Jó, mas nós termos um norte,
alguém a quem nos espelhar como nós devemos fazer na hora da provação, na hora da tribulação. É isso que nós vamos estudar hoje na escola, hoje, sobre a tragédia de natureza econômica, a tragédia de natureza familiar e a tragédia de natureza física e psicológica. Fato esses e acontecimento esses que creio que não é desejável a vocês, a nenhum dos ouvintes passarem por esse tipo de tragédia, mas que pode acontecer e nós já temos então um norte, alguém a quem nós espelhar e dizer, fulano conseguiu. Exatamente. Então, hoje o assunto principal é exatamente esse, o drama de Jó, né? Tudo aquilo que Jó viveu. E aí é importante lembrarmos que a nossa vida ela é cercada de momentos difíceis, né? A vida cristã ela vem aí acompanhada de uma série de lutas. Algumas pessoas até não conseguem conciliar muito bem a vida cristã e o sofrimento. Mas o próprio Jesus ele diz que no mundo nós temos aflições e nós precisaríamos ter bom ânimo no meio dessas aflições. É o mínimo que nós devemos ter. Porque aqui, segundo o exemplo de Jó, mediante aquilo que nós já estudamos nas 3 lições anteriores e agora também nessa lição atual, a gente vai perceber que o justo ele se abate por conta do sofrimento, mas ele jamais pode atribuir nada disso, nenhuma culpa, né, nenhuma dessas coisas ao próprio Deus. Como Jó, nós teremos aqui o modelo de como nos comportar diante das situações adversas. Eu retorno a dizer que Jó, para mim, é um exemplo magnífico, é uma coisa a se observar com muito carinho, porque se comportar como Jó se comportou, como diz aqui a leitura, né? Na nossa leitura bíblica em classe, depois de o autor colocar aqui todos os versículos que narram o sofrimento de Jó, o texto é bem claro quando diz no versículo de número 20: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou, né? Esse é o ponto que nós precisamos destacar desde já para nossa meditação. Então, meus irmãos, esse é a linha que nós vamos caminhar nesse finalzinho de tarde, daqui a pouco comecinho de noite, tudo relacionado ao drama de Jó. E aí eu já queria deixar em aberto aqui, inclusive aos nossos irmãos que estão nos assistindo, essa expressão é uma expressão, por sinal, pesada, né? O drama de Jó. O autor ele até coloca aqui na revista a situação do justo, que o justo ele se abate perante o sofrimento. Algumas pessoas, às vezes, Diácono Lúcio Leal, confunde o abatimento de Jó com a blasfêmia de Jó, né? Algumas pessoas não conseguem entender que Jó, ele se abateu como um ser humano qualquer, como um ser humano normal. Ele, perante o problema, ele se sentiu completamente abatido, né? Sofrendo, enfrentando momentos difíceis. Então, eu queria que você pensasse aí conosco, que você refletisse aí. Na sua opinião, é possível o justo se abater no sofrimento? É comum o justo se abater? Ou o cristão, ele não pode se abater diante das lutas? O cristão, ele não pode aí, de forma nenhuma, se sentir aí como Jó se sentiu, né, perante o sofrimento? Será que nós realmente somos super poderosos? Somos homens e mulheres dotados de superpoderes que não sentiremos os efeitos aí dos sofrimentos que nos são causados pela vida? Fica aí a meditação para nós refletirmos aí durante toda essa lição. E vale acrescentar que nós vamos ver nessa lição a perda que Jó teve de maneira econômica, da familiar, de saúde. E tudo isso era uma provação para ele. Mas vale lembrar que nem toda provação
Nem toda perda de provação é por causa da provação. Ou seja, há tipos de perda que é porque você não soube administrar, você não soube fazer as coisas como deveria ser. Às vezes não é provação, é incompetência sua mesmo. Exatamente. Mas no caso aqui é provação. A gente precisa fazer essa separação, né? Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que são consequência dos nossos erros. Nossas né? falhas. Eu costumo dizer que hoje, com 10 anos de fé, eu ainda estou colhendo algumas coisas de 10 anos atrás que eu plantei. Então, algumas coisas, elas são fruto daquilo que nós plantamos no passado. Aí alguém pode dizer assim, mas não pode, você não se converteu? Sim, nós nos convertemos, mas a consequência do pecado que nós cometemos lá atrás, ela continua valendo, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do homem que sai do casamento, né? No ato de adultério, e nesse único ato que ele sai com uma mulher só, ele a engravida. E aí, se ele se arrepender na mesma hora, Deus perdoa. Mas ali ficou... O efeito ficou. Uma consequência daquele ato que foi cometido. Então, as consequências do pecado, elas não podem se misturar com as provações que muitas vezes Deus permite nas nossas vidas, a fim de trazer algum benefício com essas provações. Alguns sofrimentos, algumas coisas que nos acontecem, são permissão de Deus para nos tratar, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa vida, né? É isso que nós enxergamos aqui em Jó. Quem era Jó antes da prova, né? E depois da prova, num nível de intimidade com Deus, ele mesmo alega que passou a ser uma pessoa que conheceu mais a Deus. Então, as provações, ela tem esse poder. Paulo vai dizer que tudo que nós passamos de início, né? Vai ser para um fim proveitoso, vai ser para que no futuro a gente tenha aí como usar de maneira proveitosa. Vê 2 Samuel capítulo 12, versículo 20 aí, por favor. Glória a Deus, né, meus queridos? Em cima de tudo isso, a qual já foi abordado, interessante você lembrar que o ponto central da revista é isso que o nosso irmão Cláudio falou, que vai tratar acerca do sofrimento se abater sobre o justo. Mas o interessante, irmãos, para que nós possamos ler o texto que foi pedido pelo Diácono Lúcio Leal, é que o justo não pode se abater no sofrimento, ou seja, não deixar que o sofrimento venha atrapalhar a sua vida espiritual. Observe que Jó, desde o início do seu acontecimento, Jó, ele, quando ouve ou escutou tudo isso acerca do mensageiro que chegaram até Jó, que foram, se a gente observar no texto que foi lido, leitura bíblica em classe, a gente vamos observar que 4 deles chegaram perante a Jó. Mas no versículo 20 do capítulo 1, Jó, irmãos, ele se posicionou. E vai dizer no finalzinho do versículo 20 que Jó adorou. Então, o sofrimento, ele pode até chegar sobre o justo, mas ele não pode se abater com o sofrimento, se abater até chegar, irmão, o ponto que vai atingir a sua vida espiritual. Vamos ler aqui o texto que nosso irmão Diácono Lúcio pediu. 2 Samuel 12, 20. Vamos ver o que é que diz aqui 2 Samuel. 2 Samuel 12, 20. Diz assim: Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Aqui nos conta um acontecimento de Davi semelhante ao que até o Cláudio estava falando, ou seja, alguém adultera com a mulher. Ele me falou e me fez lembrar desse versículo. E Betseba engravidou, não foi? Exatamente. E ele então se arrependeu e pediu graça a Deus e tudo mais, e orando a Deus, jejuou, não comia, fez todo aquele que tinha que se fazer um servo de Deus, e Deus o perdoou, e a criança nasceu, mas estava para morrer. E ele pedia a Deus a todo momento para salvar aquela criança, não deixar aquela criança morrer.
E quando de repente alguém disse, Davi, Davi, a mulher morreu. Ele se levantou, tudo e disse, tá bom. Foi assim que Deus quis, pronto. Não. A criança, né? Isso. Não quis, ou seja, indagar a Deus por que não deixou a criança vencer. Porque às vezes hoje a pessoa diz, não, mas a criança era inocente, não tinha culpa, por que Deus tirou a criança? Mas Deus, naquela maneira ali, restituiu tudo aquilo dele e ele reconheceu. E no momento em que ele reconheceu aquilo, se levantou, se limpou, foi comer, tudo aquilo que ele fez, ele disse, ele pediu, mas Deus não quis dar, o que eu posso fazer? É continuar a minha vida. O até está colocando aqui que Jó passa aprovação, mas sabia que tinha um Deus que estava vendo sua confiança e era o centro de sua fé. Exatamente aquilo que o Evandro quis colocar, né? O ponto central da revista aqui, ele deixa claro que o sofrimento se abate sobre o justo. O que o Evandro quis colocar aqui para a nossa reflexão é exatamente que nós não podemos permitir que a nossa fé ela desfaleça seja perante abalada, o sofrimento. Né? É exatamente o que vai acontecer com Jó aqui nesse contexto. Você vê que o homem Jó, ele se abate como ser humano, né? Jó, fisicamente, como ser humano, como alguém que está passando por lutas, Jó, ele se abate perante o sofrimento, mesmo sendo justo. Todavia, o sofrimento não mexeu com a fé de Jó, né? Não mudou aquilo que Jó pensava a respeito de Deus. Pelo contrário, no momento, como disse o Evandro aí do versículo 20, no momento em que Jó, ele ouve todo o destroço aí, de tudo aquilo que com certeza ele levou muito tempo para construir, como disse o Diácono Lúcio, uma vida econômica, uma vida familiar, né? Os seus bens, seus patrimônios, suas riquezas, né? Tudo aquilo que Jó tinha, que com certeza lhe custou muita coisa. Jó, ele mesmo perdendo tudo isso, a atitude de Jó perante o seu Deus foi adorá-lo, reconhecendo que Deus, assim como dá algo ao homem, ele também tem toda a liberdade de tirar. Assim, Jó atribuía a Deus aquilo que lhe era devido e não atribuía culpa nenhuma a Deus por aquilo que lhe estava acontecendo. E aí é importante a gente sempre falar isso, irmãos, porque agora no século XXI, irmãos, ainda tem muita gente que, ante as bênçãos, até consegue glorificar a Deus, ter uma vida legal com Deus, aquela coisa bem boa mesmo na presença de Deus, mas quando começa a enfrentar o sofrimento, começa a fazer essas perguntas que o Lúcio acabou de colocar. Começa a lançar sobre Deus. Mas por que o Senhor tirou a criança? A criança não tinha culpa. Mas por que o Senhor fez isso? Como se a culpa fosse de Deus. Porque quando nós tentamos, né? Porque algumas pessoas dizem que nós colocamos Deus na parede. Tem um pastor, não vou citar o nome dele por questão de ética, até para não correr o risco de derrubar a live, mas tem um pastor de segmento neopentecostal que ele ensina para a sua igreja claramente: bote Deus na parede, encoste Deus na parede, porque aquilo que ele promete ele tem a obrigação de cumprir. E não é assim, irmãos. Nós não temos direito nem autonomia nenhuma de colocar Deus na parede. Nós não podemos sequer indagar a Deus. Paulo vai dizer: como é que a coisa criada pode indagar alguma coisa sobre aquele que o criou? Rapaz, quem criou essa mesa aqui, criou ela desse jeitinho aqui e acabou a história. Fui eu, não? Que por sinal foi o Diácono Lúcio, né? Ele desenhou, ele quis fazer desse jeito, ele é o autor, ele é o criador disso aqui. Quem sou eu para dizer que a perna tinha que ser diferente? Ele quis criar assim. Então, quando o criador ele cria o ser humano, ele cria para o seu devido fim, da forma que ele criou. Eu não posso chegar assim: por que o Senhor me criou moreno assim, feinho, né? Por que o Senhor não fez de mim? Nós não podemos fazer isso, irmão. Jó, ele nos dá esse exemplo, ao contrário de muita gente no século XXI, que ele consegue adorar em meio ao sofrimento, que é uma coisa que é raro. E o interessante é que a acusação dos amigos de Jó era chamá-lo de um pecador revoltado e arrogante. Exatamente.
tu és um pecador revoltado e arrogante. E ele olhava para si, é claro que Jó tinha pecado, mas não era um pecado desse tão grave. Deliberado, né? Jó não tinha uma vida deliberadamente pecaminosa. De pecado, isso. E mesmo que ele tivesse algum pecado, ele sempre sacrificava a Deus e pedia perdão a Deus. Isso, Havia antes de aquele acontecer, irmão Jó tinha uma convicção tão grande que Jó ele sacrificava para ele e pelos seus próprios filhos antes de algo acontecer. Não é porque Jó previu o futuro, irmão, mas ele se precavia de antes de acontecer. Porventura que meus filhos tenham pecado contra Deus, e Jó estava lá sacrificando. E é interessante aqui, Diácono Cláudio, o comentário da nossa irmã Terezinha, é que ela diz o seguinte, na revista, na introdução, diz assim: a aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama, também de uma vida abastada, piedosa, fraternalmente estruturada, mergulhou em um mar de calamidade, de repente tudo se desmoronou. Isso mesmo, irmã Terezinha. Isso mesmo. Interessante que tudo isso que Jó estava passando foi uma tragédia da natureza, ou seja, fisicamente. Observe que já foi falado no versículo 20, que a espiritualidade de Jó, irmãos, estava em Deus. Estava focada em Deus, porque tudo o que aconteceu, irmão, Jó, ele se prostrou e adorou. Jó, ele vai dizer que bendito seja o nome do Senhor. Deus deu e Deus tomou. Seja feita a vontade dele. E é algo de interessante, respondendo aqui também, o Diácono Cláudio, nosso irmão Everto, para que nós possamos aqui ir para a lição. Ele diz o seguinte: quem será que sofreu mais no Antigo Testamento? A gente já passou por algumas lições aqui, irmãos, desde a primeira e a terceira, que vai dizer que no Antigo Testamento não há comparado sofrimento que nem o de Jó. Mas existe também uma que sofreu muito aí, eu estava até vendo no livro que o próprio Everto mostrou sobre Léa, sofrimento também muito grande. Depois a gente pode até comentar. Mas aqui, voltando para a lição, o primeiro ponto, a tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial nos dá aqui, como Jó, era o maior de todos os do Oriente, ou seja, era um homem rico, próspero. E o interessante, Evandro, é que tudo isso que aconteceu com Jó foi tudo no mesmo tempo. Chegava um mensageiro e quando um dava uma mal notícia, vinha o outro, dava outra mal notícia, só 4 mal notícias assim, ó, uma atrás da outra. Simultaneamente. Isso. É algo de alguém chegar assim, era o propósito de Satanás mesmo, era ele abandonar Deus, porque alguém próspero, um dos homens mais ricos do Oriente, contudo, e de repente assim, um atrás do outro vem acontecendo, só o mensageiro diz, o diabo era tão sagaz, que deixou que morresse todos, deixava um para ir dar notícia. Depois de ver que diz todos, morreram todos, ficou só eu para vir dar notícia. Aí vem o outro, morreu todos, ficou só eu para vir dar notícia. Ou seja, que era para mesmo ele já mesmo murmurar. E o interessante, já com o Cláudio, em cima disso que você está falando, é que José Gonçalves, irmão, comentarista dessa revista, ele vai fazer uma comparação bem legal, interessante, para que nós possamos entender. Hoje em dia, um familiar, ou uma mãe de família, um pai de família, se perde um filho, irmãos, ele passa ali pelo momento ali sem entender, ele fica ali no momento que está passando pelo drama. É porque a natureza humana, ou seja, o que nós esperamos é o quê? Os filhos enterraram os pais. Só que hoje está sendo ao contrário. Como no tempo de Jó, aconteceu isso aí de maneira contrária, que na época era assim. Os filhos é quem enterrava os pais. Até culturalmente isso era muito comum. Eu quero até destacar aqui no comentário da Terezinha, né, em que ela coloca aqui um ponto da introdução. É importante a gente destacar isso aqui, porque o autor ele deixa bem claro que a aprovação de Jó, ela traz esse drama, né? É esse momento da vida de Jó que expõe o drama de Jó, que revela as calamidades que Jó está vivendo. Eu até concordo com a linha de pensamento de alguns autores, né, que colocam alguns outros sofrimentos. Mas, irmãos, sinceramente, o que Jó passou para ser em um dia, né, para acontecer tudo em um momento, é até, sabe, desafiador a gente conseguir acreditar que
que existem outros sofrimentos, né? O Lúcio até citou esse outro caso, mas, irmãos, o sofrimento de Jó, ele é algo fenomenal. Ele é algo que mexe com a gente, porque tudo está acontecendo simultaneamente, um atrás do outro. Veja que, como disse o diácono Lúcio, quando um se calava, o outro chegava. Então não dava tempo o Jó nem sentir uma dor, já estava sentindo a outra. Aí você imagina comigo, um pai de família, ver 10 filhos, 10 caixões saindo de dentro da sua casa, né? Ver tudo isso assim acabar do dia para a noite. E aí, o que a Terezinha coloca aqui pontuando na introdução, é exatamente o X da questão, em que Deus mostra que a fé de Jó, a segurança de Jó, não estava em nada daquilo que ele possuía. É porque hoje tem algumas pessoas que estão baseando a fé numa série de outras coisas aí. Família, bens. Há quem diga, não, mas a família é intocável. Não, senhor, irmãos. Acima da família ainda tem Deus. Deus, família, depois igreja. Né? Então, quando houver necessidade, como aconteceu aqui, a família, ela é um ponto em que a nossa fé não pode estar alicerçada. Nossa fé precisa estar alicerçada em Deus. Claro que uma fé alicerçada em Deus vem também de uma família, né, que está estruturada na presença do Senhor. É tanto que a expressão que o Everto coloca aqui, que ele pergunta, né, que significa pele por pele, que na realidade era um dito que é bem simples de entender. Pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará Pela sua vida. Ou seja, ele está querendo dizer, meu irmão, quem é o homem que não tem condições e tem um problema e não vai querer tratar esse problema? Seria, em outras palavras, seria o mesmo que dizer, alguém chega aqui e botar na sua cabeça, bora, você vai aceitar Cristo, vai deixar Cristo ou quer morrer? Exatamente. Aí o cara diz, não, eu deixo Cristo. A colocação aqui, que expressa que Jó, em que Satanás vai justificar isso perante Deus, não, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Satanás queria dizer para Deus que o problema de Jó era a saúde dele. Não, ele tem saúde. Mexe lá, que eu quero ver se na saúde ele vai ter coragem de abrir mão de tudo isso aí que ele tem para poder passar por tudo isso que possa acontecer na vida dele. E Jó mostrou que a sua segurança em Deus não estava naquilo que ele tinha, não estava na família que ele tinha, né? A Terezinha colocou isso aí muito bem pontuado aí, nessa questão de uma vida piedosa, fraternalmente estruturada. Ele tinha uma vida em família bem estruturada, mas ainda assim a fé dele não estava baseada apenas nisso, não estava no dinheiro, não estava na família, não estava nos bens materiais, não estava em nada disso, mas sim em Deus. E nós vamos descobrir isso aqui claramente. Sim. E aqui já que te falou da introdução, eu já ia entrar no primeiro, mas falando, gostaria de ver aqui no dicionário o significado de drama. Drama, na forma figurada, é a situação ou sequência de acontecimento em que predomina emocionante conflito de forças, podendo apresentar tumulto e agitação. Em outra expressão, como a de Jó, significa o quê? Estado que comove pela dificuldade, que encerra, o que constitui experiência emocional de pessoas desgastantes. Penosas e desgastantes, ou seja, isso seria o que significa drama, ou seja, o drama, o que ele estava passando. Era algo conflitante na sua cabeça, era algo penoso, era algo que era desgastante na sua vida. Eu acho até ignorância, sabe, Diácono Lúcio? A gente acreditar que Jó era um semideus, né? Um semi-anjo, sei lá, uma coisa desse tipo. E acreditar que Jó estava recebendo a notícia que toda a sua riqueza tinha ido por água abaixo e que ele ficou lá sorrindo de alegria, que ele agora soube que todos os seus filhos morreram numa mesma eventualidade. Uma das coisas que ele mais abalou foi com a morte dos filhos, porque ele tinha uma grande preocupação com os filhos, é tanto que ele já fazia aquele sacrifício antecipado e por eles. O texto vai nos dizer, irmãos, claramente que Jó fazia sacrifício pelos filhos. Aí vamos se colocar no lugar da pessoa que está lá. Imagina Jó no outro dia lembrar do sacrifício
Eu fiz o sacrifício não, pelos meus E filhos. não ter os filhos ali para sacrificar, irmão, isso é desgastante, isso é doloroso, isso é frustrante. Né? A gente não pode tirar aqui a ideia, a Damares, ela coloca até uma questão aqui que resume claramente. Jó, o problema aqui é que Jó, ele foi atingido nas principais áreas do ser humano, na família, né, com a perca dos filhos, no casamento, nas finanças e na saúde. Então veja que as áreas que dão base para todo e qualquer ser humano sobreviver, Jó estava sofrendo exatamente nelas. Interessante, você falou uma parte aí sobre casamento, e às vezes alguém pensa, mas ele não se separou da mulher. Não, mas ele não tinha mais aquela intimidade com a mulher. E houve crise, né? Isso. Houve choque. Houve crise no seu casamento, porque a mulher via aquela situação de Jó, daquela maneira que ele estava, um homem temente a Deus, que servia a Deus diariamente, que estava sempre em contato com Deus, e de repente se vê naquela situação, daquela maneira, diz até que ele tinha até o hálito dele fedia. As suas feridas supuravam, né? E fediam. Aí você vê aí uma das coisas interessantes. Onde estavam os irmãos de Jó? A família. Vai dizer que todos Só vão aparecer lá quando ele é abençoado. desprezaram, né? Jó. A sua família o desprezou. Agora, aqueles 4 amigos que estavam lá, realmente eram 4 amigos verdadeiros. Ficaram lá todo o tempo. Agora, Apesar de péssimos conselheiros, mas estavam ali, né? Mas eram realmente amigos. Só quem permaneceu ali perto de Jó foram os 4 amigos e a mulher. Exatamente. E isso é importante a gente destacar, irmãos, porque às vezes a gente olha aqui no cru, né? No texto cru, a gente vai olhar e vai dizer, não, mas o sofrimento de Jó foi só isso aqui. Não foi, não. Tem o abandono, tem o isolamento, a pessoa tá fedendo, tá doente, tá isolada de todo mundo porque não podia ficar perto de ninguém, tinha que ser à distância. A pessoa tá sentindo a dor da perda, não sabe se chora porque nem tem recurso para cuidar da saúde, nem tem recurso para trazer os filhos de volta, nem consegue fazer nada que mude a situação. O Everton até faz uma pergunta aqui e diz o seguinte: o inimigo exerceu domínio sobre os fenômenos naturais ou Deus permitiu? Deus permitiu que Satanás tivesse domínio sobre os fenômenos naturais. Até porque a gente vai ver que quando morreu as ovelhas e o gado, foi um raio. Exatamente. E a Bíblia diz que Satanás, permitindo Deus, até fogo faz cair do céu. Pronto. Isso é coisa que não... O que aconteceria? Qual era a tática de Satanás? Descer um fogo de céu, é o que eles vão dizer. Desceu um fogo do céu e matou a todos. Aí vai dizer, foi Deus mesmo que mandou. Exatamente. Por quê? Porque... De todas as maneiras, o inimigo... Satanás fazia tudo para apontar para Deus. A Deus. Toda tentativa do sofrimento causado no livro de Jó tem um fim: atribuir falta a Deus, atribuir culpa a Deus. Eu até acho linda a pontuação do autor, né? A gente tem a dúvida lá se foi Moisés, se não foi. Mas eu acho lindo quando o autor ele pontua, Diácono Lúcio, teologicamente, o texto dizendo o seguinte: com isso... não atribuiu Jó a Deus falta alguma. Eu vejo como ponto central. Parece que tudo que todo mundo queria, era atribuir a Satanás, os amigos, todo mundo que estava à volta de Jó, parece que todo mundo queria que a culpa recaísse sobre o ser de Deus. E o ser de Deus porque Jó teria pecado. Exatamente. Aí você vê, mas o homem é justo, porque hoje a teologia da prosperidade, ela analisa assim, mas o homem é justo. Não pode passar por não isso. Não pode, não. Um homem justo não sofre. Mas na verdade nós somos o que? Justificados. Nós somos justos por quê, irmãos? Porque nós fomos justificados pela fé, irmão. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. O sol que brilha para o ímpio brilha para o salvo da mesma forma. O sofrimento é o mesmo. Então, essa ideia da teologia da prosperidade, que tenta atrelar o sofrimento humano à prática de pecado,
a consequências de alguma coisa, não passa de ignorância teológica, irmãos, porque nós somos seres que estamos aqui em carne e vamos sofrer, irmãos. Se nós... eu conversava com uma pessoa ontem a respeito do cristão. O cristão, ele achar, Diácono Lúcio, que ele não pode ir a um psicólogo quando ele estiver passando por problemas mentais. Por quê, irmãos? Se a qualquer momento da vida nós podemos ter um distúrbio aí, uma coisa, nós somos gente como todas as outras pessoas. E nós podemos sim passar sofrimentos na vida que nos levarão a ter que se comportar de alguma forma. Jó aqui garantiu uma coisa: vou perder tudo, mas vou manter a minha fé em Deus. Com isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta nenhuma. É um exemplo para a nossa vida. Interessante, irmãos, que foi lido também. Eu queria até pontuar isso aqui bem rápido para que nós possamos entender. Interessante, Diácono Cláudio, que o texto bíblico vai dizer que a enfermidade que Jó tinha era maligna. Se a gente observar, irmãos, nos dias de hoje, enfermidades malignas, a ciência, ela nem mexe. Ela até designa dizendo o seguinte: não, isso aí deixa aí mesmo, porque um certo ponto ele vai ter que... Na verdade, toda enfermidade é maligna, nenhum é para lhe trazer o bem. Mas interessante, Diácono Lúcio, que a ciência hoje, ela diz o seguinte... Ela faz separação. A separação, dizendo maligno e benigno. Pode fazer cirurgia e o maligno não pode. Deixa lá que ele vai... Hoje tem uns tumores que são malignos, né? E tem outros que são benignos, né? Agora, o que o Lúcio não vejo nenhum benigno. Agora o Lúcio que falou aqui, ele falou algo interessante. Tudo é maligno, porque vai prejudicar você, né? Então pode ser benigno. Vamos lá pular para o segundo subponto aqui, ó, o sucesso na esfera do campo. Nós vemos que Jó aqui, ele era o quê? É um fato que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço, demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra, ou seja, se tinha tantos bois e tantos gados, como 7 mil, né? 7 mil? 7 mil. Então ele devia ter uma extensão muito grande e muitos servos para cuidar. Para ter tanto bicho, tinha que ter muito espaço e muita gente para trabalhar. Isso. É pela lógica, né? Então ele tinha realmente uma bênção de Deus sobre isso. E é uma das coisas que Satanás vai lá e atinge, né? Diz que ele estava lá, todo cuidando das ovelhas, e alimentava, e tudo isso dava produção de laticínio, de leite, de pele para fazer as roupas. Quer dizer, era um homem que era próspero mesmo. O autor até pontua que possivelmente, né, baseado no termo original, isso pudesse ser uma dos maiores investimentos que Jó tivesse, né? Talvez isso fosse que desse estrutura, estabilidade à vida dele, exatamente pelo que ele tinha em relação, por esse lado, né, de não só ter esse tipo de animal, mas de ter aquilo que esses animais produziam, né? Porque eles eram uma fonte de produção, né? Quer fosse leite, quer fosse roupa, quer fosse tantas outras coisas que eles podiam aí trazer para a sociedade. Deixa eu só ler aqui a Damares. Ela coloca o seguinte: a teologia dos supercrentes, o crente não pode adoecer, passar provas, tribulações, perseguições, isso é uma inverdade. Jesus disse que passaríamos por aflições. Exatamente. Eu acho até que é um evangelho assim um tanto quanto ignorante dizer que um cristão ou um salvo não pode sofrer quando o nosso personagem principal, o pai da nossa fé, o criador daquilo que nós seguimos à risca, o próprio Cristo, é o maior exemplo de sofrimento para as nossas vidas. É o homem que mais sofreu, independente de qualquer coisa que alguém queira dizer, historicamente, cientificamente, biblicamente. Caso contrário, seria uma prescrição médica, né? Você está doente disso, meu filho, vai aceitar Jesus, você ficar bom. Pois você imagina o próprio Cristo ter que... Jesus, no jardim do Getsêmani, tem uma experiência científica, né? Jesus vai passar por uma hematidrose, né? Como dizem os médicos, quando ele vai suar sangue. É um problema clínico, um problema médico,
Angústia, né? Também ele Se sentiu angústia. angustiou, passou por aflição, ficou aflito. Chegou ao ponto de perguntar para Deus, de conversar com Deus. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Porque isso é natural do ser humano, irmãos. E ele Nós estava somos como, carne. ele estava como humano. Aqui. 100% homem, 100% Deus, cada um ali, né, sofrendo na sua devida área. Como homem, Jesus estava ali clamando, irmãos. A sua carne suando sangue, passando por aquele problema. Então, é de desconstruir qualquer ideia, principalmente dessa teologia que acredita que o homem próprio pode Cristo sofrer. passou por isso e nós não podemos passar. Eu me lembro de Jesus, parafraseando a fala de Jesus. Se o dono da casa passou por tudo isso, quanto mais os seus mordomos. Então vemos aí, vamos para o terceiro subponto, que nós já estamos, já é 5 para 6, nós ainda estamos 15 ainda... para 6 já e nós 15. ainda estamos aqui. Vamos lá, o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro da atividade comerciais do patriarca, porque até então o que ele pensava é que isso que mantinha a fé de Jó em Deus, né? Nos seus bens, né? Isso. Ainda acreditava que era isso. Então ele procurava atacar tudo isso, né? Vemos também aqui, no outro ponto aqui, que diz o ataque do diabo na esfera do campo, né? Onde ele atingiu os negócios de Jó na esfera comercial e Satanás atingiu também na esfera do campo, destruindo sua fonte de produção. Aquilo que nós já comentamos anteriormente, que todo esse gado, todos esses animais davam-lhe lucro, né? Com a produção, com o trabalho. A teologia de Satanás aqui é uma investida boa, né, Lúcio? A gente sabe que é uma investida boa. E ele ainda usa a mesma tática E ele ainda hoje. usa hoje. Era isso que eu ia perguntar para os irmãos pensarem. Será, irmãos, que todo mundo tem sucesso, o sucesso que Jó teve? Será que hoje todo mundo tem a resposta que Jó teve perante esse sofrimento? Será, irmãos, que quando o diabo olha para alguém bem sucedido hoje no século XXI e diz: esse sujeito está ganhando muito dinheiro, eu vou tirar a fonte de renda dele que eu quero ver se ele permanece o mesmo. Será que os resultados são os mesmos? Esse fulano aqui tem saúde. Eu vou permitir aqui que a saúde dele seja tocada, ou eu vou deixar que o diabo toque aqui a saúde dele para me ver se esse cristão é a mesma coisa. Será que essa ideia do diabo atacar nessas principais áreas até os dias de hoje não faz muita diferença na vida de muita gente? Porque eu já vi gente, Diácono, fazer até o contrário. Eu conheci a história de um cidadão que ele passou a vida todinha, irmãos, pedindo, orando e pedindo a Deus: Senhor, me dá uma moto, eu preciso fazer a tua obra, Senhor. Uma moto vai ser uma bênção. Orou, na semana que recebeu a moto se desviou. Pegou a moto, foi curtir a vida nas noites. E às vezes eu fico pensando, irmão, se o diabo decidisse, né, como ele faz com certeza até os dias de hoje, olhar para o ser humano e dizer: esse aqui está bem sucedido com a família, mas deixa eu mexer na família para ver se ele continua o mesmo. Será que mexendo na família, não vamos trazer para nós, né, já que nós estamos inseridos nesse contexto, vamos nos colocar aqui nesse contexto, eu, você que está nos assistindo, nós que estamos aqui. Será que se Deus mexesse na nossa família, nós continuaremos o mesmo? Será que se Deus permitisse, né, que Satanás mexesse naquilo que nós temos, nós seríamos os mesmos? Será que se Deus permitisse que Satanás mexesse na nossa saúde, nós buscaríamos a Deus com a mesma garra, com a mesma força, né? Eu tenho um irmão nosso aí nos assistindo, o Everto, que eu olho pro pai dele, eu sinto uma alegria tão grande, sabe? O pai dele é cadeirante. Então, todo domingo ele tá indo lá, ele é conduzido ao culto e nós vemos ele lá sentado, com a Bíblia dele na mão, lendo, uma alegria tão grande. E ali eu vejo que alguém perdeu a saúde, mas não perdeu a fé em Deus. Será que nós seríamos os mesmos se Deus nos atingisse, né? Não vou nem dizer em todas, porque Jó aqui sofreu em todas de uma vez só. Mas em alguma área dessas áreas, né, a Terezinha coloca o seguinte: a opressão a opressão psicológica, falando a respeito das unidades, de as pessoas muitas vezes não buscar ajuda, né? É o que acontece. Suicídio. Acho que ela quis
completar aqui, né? Aquele que eu tinha Falando falado. ainda sobre as enfermidades quando as pessoas não buscam ajuda, passando por uma opressão, Ajuda psicológica, e né? que nós vemos um número exorbitante de suicídio, principalmente entre os cristãos. Exatamente, eu conversava com uma pessoa a respeito exatamente disso. A igreja, ela só veio entender, ainda está entendendo ainda, está aprendendo ainda, que muitos problemas psicológicos precisam ser tratados quando pastores começaram a tirar a própria vida, quando crentes passaram a tirar a própria vida, e pessoas conhecidas. Essa pessoa era uma pessoa de fé, era uma pessoa boa, era uma pessoa que vivia o evangelho, mas passou por um problema e precisa ser tratado. Na verdade, Cláudio, eu vou até falar uma coisa aqui que talvez alguém não vá gostar, mas eu vou falar. O que acontece? Porque, na verdade, é uma missão do pastor ele ser um psicológico. Ou seja, alguém está passando um problema, vai na sala do pastor, no gabinete, conversa, ele aconselha, mas nem todo pastor tem essa capacidade. Exatamente. Aí o que acontece? Aí a ovelha fica sem saber para onde ir. Não, se eu for procurar uma psicologia, um médico, aí vão dizer que é coisa do diabo. Eu tenho que procurar o pastor. E às vezes o pastor não tem condição. Exatamente. Às vezes Não falta tem um preparo, discernimento, né? Não tem um preparo. Falta um preparo, porque tudo isso, irmãos, eu digo porque eu, inclusive, estou estudando essa matéria, psicologia e aconselhamento pastoral, tem coisa que é de assustar. Por quê? Porque a gente sabe que qual é o trabalho do líder, do pastor. Ele está ali, irmãos, recebendo o seu problema. Você está compartilhando com ele. Às vezes é um escândalo assustador. Ah, mas é o pastor. O que que tem, irmãos? Ele também tem sentimento. Às vezes aquilo ali mexe com o sentimento dele, com o psicológico dele. E ele leva para casa, ele vai dormir com aquilo ali na mente. Ele tá pensando, fulano de tal cometeu aquele ato terrível. Ele foi para casa, ele levou. E para isso precisa-se ter um preparo para lidar com tudo isso e saber tratar. Saber aconselhar. Saber aconselhar, saber direcionar para onde tem que ir, o que deve fazer. Então, como a Terezinha está dizendo, às vezes essa questão aí, ela está ligada diretamente a isso. O suicídio que aconteceu no ano agora de 2019 é uma prova viva. O número assustador, como ela colocou aqui, exorbitante, de suicídio que aconteceu, é a prova viva, irmãos, de que nós precisamos nos preparar mais, principalmente depois dessa pandemia. Porque agora que nós vamos precisar desse tipo de informação, desse tipo de preparo. Porque vai chegar gente para conversar com a gente que está aí, dentro de casa. Irmãos, eu trabalho em condomínio, eu vejo, tem gente que chega, ontem eu vi uma pessoa que eu fiquei assustado, já como se ela chegar num elevador, assustada, xiringando coisas para todo lado, com medo, olhando, não chega perto de você. São pessoas que estão psicologicamente afetadas, irmãos. Essas pessoas na sociedade, elas vão passar por problemas e se deixar vão trazer problemas para outras pessoas. Então, cabe isso, irmãos, aqui, né? É de suma importância a gente guardar tudo isso, porque nós não podemos deixar as coisas do jeito que estão, né? Para que o Lúcio possa entrar aqui, irmãos, no ponto 2, esse terceiro e o quarto ponto é interessante, que a gente aqui aprendemos que o diabo ele não é onisciente. Não. Ele até aqui tentou atacar, achando que Jó ia blasfemar contra Deus. Quando ele viu, irmãos, que o que ele fez não sugeriu que Jó blasfemasse contra Deus, ele foi atacar em outra área. Não surtiu efeito. Isso. Então aqui a gente aprendemos que o diabo ele não é onisciente, ele não tem esse poder. Somente Deus. Glória a Deus. No segundo ponto aqui, a tragédia de natureza familiar. Filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica, ou seja, perdeu um só dia 10 filhos, de forma calamitosa, ou seja, diz a leitura que estavam em uma festividade na casa do filho mais novo, primogênito, e veio um vento forte, derrubou e matou a todos. Na realidade, o mais velho, né? Isso. Era o primogênito, né? O primeiro. O primogênito. Isso, o mais velho. Aí então o que acontece? Hoje, será que o diabo não está usando também disso? Tá sim. Mas como é que esse daí? É o vento de contendas, de discórdia, de briga. A gente vai estar vendo hoje famílias se separando,
família, filho inimigo do pai, inimigo da mãe. A gente vê isso, irmão, na nossa sociedade. É triste. Eu já vi, irmãos, um filho colocar um revólver aqui, na minha cara aqui. Colocar um revólver no peito do pai. E dizer assim, eu não vou te matar por causa da minha mãe, que eu considero essa, não, eu ia te matar agora. Sabe assim, um sentimento. Já vi mãe agarrada aos cabelos com o filho na porta de casa. Nossa sociedade, irmãos, ela precisa observar isso aqui com muito cuidado. Não, isso aqui não é coisa banal não, irmão. Isso aqui há um sentimento por trás disso aqui que o Diácono Lúcio está pontuando. A Terezinha, ela colocou aí claramente na introdução. Essa vida familiar que Jó tinha era preciosa para ele. Preciosa. Irmão. Não perdeu qualquer coisa. Não foi uma coisa que para ele era insignificante. Para Jó, irmão, não era tanto faz como tanto faz. Eu perdi, tem nada a ver não. Eu não tava nem aí para eles mesmo. Não existia isso, irmãos. Existia um sentimento, existia uma vida de Jó para com seus filhos. Inclusive para com a esposa. E os filhos com os pais. Exatamente. Eles tinham esse convívio familiar, essa interação familiar. Né? Então, a família de Jó é colocada aqui como exemplo. Tanto é que eles faziam festividade e um convidava o outro. Exatamente. Aqui está a prova da unidade da família de Jó. Era uma família unida, irmãos. Era uma família que gostava de estar junta. Não era essas famílias que hoje estão brigando até por terreno, não. Né? Que leva para a justiça os próprios familiares porque que está precisando de um pedacinho de terra, né? Então, Jó aqui está deixando claro. O Everton está colocando aqui que o que falta em nós é confiança, né? Que nós não achamos nos irmãos. Para às vezes abrir aí, eu acredito que é nesse sentido que ele está colocando, para às vezes colocar aí algumas questões, né? Então vemos aí, nesse caso aqui, morreu os 10 filhos, né? Como o Cláudio já apontou inicialmente, viu sair 10 corpos da sua casa. Se alguém tiver essa dificuldade, se coloca no lugar de Jó, né? Só isso seria o suficiente para a pessoa se abater. Alguém que está nos assistindo, que às vezes diz, mas Jó não sofreu tanta coisa assim, não. É porque os irmãos... Mas, irmão, pense aí, você tá lá na sua casa, cheio de ferida, isolado de todo mundo, e contemplando com seus olhos, seus 10 filhos, que estavam festejando agora há pouco, encaixotados agora, acabou-se. Morreram. Acabou a vida. Às vezes tem gente que, às vezes, porque perdeu um dedo, deseja até a morte. Queria morrer, não vou conseguir sobreviver. Eu conheço pessoas que perderam um filho na barriga e se desesperaram e abandonaram a fé. Aí às vezes a gente quer achar que perder 10 filhos de uma vez só, filhos que já estavam com certeza na sua fase adulta, criados, né? Já com certeza aí na esperança de muita coisa e agora ver tudo que estava projetado para sua família ir por água abaixo. E agora um outro ponto interessante aqui é a esposa. Você vê que Satanás atacou as fazendas, os gados, os seus servos, toda aquela maneira econômica que ele conseguia financeiramente, matou os 10 filhos, mas a mulher não fez nada disso. O que você acha disso aí, Diácono Cláudio? E a esposa, o que ela fez foi chegar para Deus, ou para Jó e dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. As pessoas, às vezes, a gente até participou, né, Isso é algo, treinamento, né? Isso é algo de alguns choques que algumas pessoas... A gente até participou, irmãos. A gente, graças a Deus, tem procurado o máximo de informação, né? Com o estudo da palavra, em outras fontes, escutando outras pessoas que nos edificam muito. E nós até despertamos para um pensamento que vale os irmãos também pensar. A gente precisa entender, irmãos, que a esposa de Jó, ela não é uma louca no sentido literal, né, do negócio. Mas o que Jó disse, desequilibrada. O que Jó disse, ele fala como uma louca. Você fala como uma louca. Você não é uma louca, mas você está falando como uma louca. Mas por não quê, tá dizendo irmãos? que ela é, né? Não tá Por quê? Que ela é. Irmãos, a mulher tá vendo o marido naquela situação. Os filhos naquela situação. Tudo aquilo acontecer e ele continuar seus bens, a firme. sua casa.
Nós estamos fazendo aqui uma obra aqui na nossa... No nosso estúdio, irmãos. A casa tá de cabeça para baixo, a esposa já fica já com a cabeça perturbadinha. Imagine uma mulher dessa aqui na situação que ela tava. Aí alguém diz, a mulher de Jó era uma desviada. Era não, irmãos. Era uma mulher que estava sofrendo, né? Nós até vimos uma colocação de outro autor, quando ela diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não é porque ela queria ver que Jó desviado, não, irmãos. Ela sabia que amaldiçoando a Deus, Jó morreria. O que ela queria? Que cessasse o sofrimento do seu marido. Seria como que um suicídio. Suicídio, já que ele não podia tirar a própria vida. Fala o seguinte, Jó, não tem mais jeito não. Amaldiçoa a Deus que assim tu vai morrer e vai acabar logo esse sofrimento. Ela queria, ou seja, que ela queria era abreviar o sofrimento. A psicologia, irmãos, ela é bem clara. O suicida, ele não quer tirar a vida. Pode estudar qualquer ponto da psicologia. Ele quer ver aquele sofrimento. Ele quer acabar, ele não quer acabar com o suicida, ele tem o desejo de tirar a própria vida. Ele tem desejo de acabar com o sofrimento. Ele acha que tirando a vida, ele está acabando com o sofrimento. E não é, irmãos. É o que aquela mulher passou. Ela achava que mandando Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer, ele estaria livre de tudo aquilo que estava acontecendo, porque para uma esposa fiel, e veja que lá no final Deus vai restituir a família de Jó todinha com seus 10 filhos. A mulher mesmo. Mas a mulher vai continuar a mesma. Por quê? Porque ele mesmo vai dizer que durante todo esse sofrimento, ele não teve, Diácono Lúcio, irmã Evandro, os irmãos que nos assistem, ele não teve olhos para outras mulheres. E ninguém vê nenhuma página da Bíblia comentando algo de contenda ou de divergência da mulher com ele. Exatamente. Então era uma mulher que estava realmente fazendo o seu papel. Por que é que Jó expõe ela aqui e diz, tu fala como uma louca? Porque a expressão dela naquele momento era de alguém desesperado. Irmão, quem tá desesperado tá louco. Tu fala como uma louca, mulher. Tem calma, tem paciência. Ser, Cláudio, que ela poderia até estar desesperada, porque, irmãos, observe, vou dar um... Que tava, né? Ela viu seus 10 filhos morrerem. Eu vou dar aqui uma comparação bem interessante. A minha esposa, irmão, não sei se ela está assistindo aí, a irmã Brenda, como tem muitos irmãos que sabem. Irmãos, meus 2 meninos, irmãos, um certo dia, ele tropeçou e caiu de cara no chão. E ele desmaiou. Eu queria que você vesse, irmão, a reação da minha esposa. Foi algo assim chocante, que ela se desesperou. Aí eu penso com vocês, penso comigo também. Observe a esposa de Jó, a mulher de Jó, perder 10 filhos, irmão. Observe aí, você que é mãe. E o marido naquela situação. Vê o marido. Você tá entendendo, Não, você não pode chegar perto do marido porque ele tá com uma doença que você não pode estar próximo. Você tá vendo tudo que você construiu com ele indo por água abaixo. Você tá vendo agora os seus 10 filhos mortos. Ela tinha, irmãos, como mulher sensível, como a mulher no lugar dela. A mulher, irmãos, nesse momento, quando diz assim que a mulher é o vaso mais fraco, não é porque a mulher não tenha capacidade, não é porque a mulher não tenha desenvoltura. O ministério de um homem ser uma mulher não é muita coisa, não. O sentido é exatamente esse, é na fragilidade emocional. A mulher é mais sentimental, irmãos. Não pense que a mulher conseguia ver tudo aquilo com os olhos de Jó, não. Jó, como o cabeça da casa, estava se portando perfeitamente bem. Mas o olhar da esposa é outro. Ela tá se comportando no natural de qualquer mulher, irmãos. Qualquer mulher. A Terezinha, até ela colocou aqui o seguinte. Com certeza, essa foi o maior desafio que mais o machucou. Foi mexer com a família. Mas no caso de Jó, em meio a tanta dor, como um homem se manteve com tamanho equilíbrio? A resposta aqui, Terezinha, é aquilo que nós lemos lá no começo do livro. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O caráter de Jó era um caráter, irmãos, tremendo. Era um caráter que permitia a Jó. Eu até conversava com o Everto, né? Pelo WhatsApp esses dias. E a gente falando sobre a lição. E eu explicava para ele. O problema não é o que está acontecendo. Talvez a gente olhe para a situação e diga assim. Mas não existe alguém como Jó. Tudo bem.
Mas o que está faltando hoje, irmão, é pessoas com o caráter de Jó, que olhem para Deus e se comportem diante de Deus como Jó, com integridade, retidão, temendo a Deus, se desviando do mal. Porque quando uma pessoa é tudo isso por natureza, quando ela chega diante de um sofrimento desse aqui, para ela é normal, irmãos, continuar crendo em Deus, se segurando em Deus. Jó já era íntegro, já era reto, já era temente a Deus e já se desviava do mal. Agora no sofrimento ele continua sendo o que Jó era, irmãos. Então para ele é normal, entendeu, irmã Terezinha? Ele mantém esse equilíbrio porque Jó aqui está mostrando que ele tinha uma segurança em Deus, não pelo que ele possuía, mas pelo que ele era. Jó era um homem que tinha um caráter, como a gente viu na outra lição, irretocável, né? Diante de Deus. E esse caráter permitiu a Jó que ele tivesse todo esse equilíbrio perante o sofrimento. Pronto. A esposa de Jó, podemos dizer que ela levava uma vida de rainha. Tinha de tudo, né? Com certeza. Tudo era fartura, tinha filhos, tinha um marido saudável. Tinha tudo de bom e de repente ela veio... Casada com o homem mais rico do Oriente. O mais rico do Oriente. Então, a gente vê aí a afirmação dela, que era mais como que dizer assim, tendo misericórdia. Se tu amaldiçoar o teu Deus, ele vai te matar e pronto, acaba toda essa luta que nós estamos passando. Para mim, isso é reconhecer o poder de Deus. Ela sabia que Deus era poderoso, irmão. Ela sabia que se um homem blasfemasse contra Deus, ele morria. E é isso que ela queria. Não para matar Jó simplesmente, mas para que o sofrimento de Jó viesse cessar. Tivesse fim. Tivesse fim, porque o negócio ali estava dolorido ali para a família. Então vemos aí, porque a gente vê vários pregadores e até comentários, internet e tudo, totalmente embaraçado. Né? Menosprezando muitas vezes a mulher de Jó. Isso. Né? Por incrível que pareça, a única coisa que Deus permitiu que ele permanecesse com ela. Aí diz aqui no terceiro ponto, um fato, um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando. E ainda hoje nós vemos esses tipos de vento forte, que nós já até iniciamos o comentário, e destruindo famílias hoje, né? Destruindo, matando espiritualmente. Tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Satanás, eu repito, ele continua usando as mesmas estratégias. Mesma coisa. A Marilene disse aqui que foi repreendida porque está fazendo uma terapia psicológica e alguém repreendeu ela por causa disso. É triste saber que alguém é tão... vou usar a palavra que o Everton utilizou aqui, é tão ignorante a esse ponto, né? Em se você, eu e ela e ele aqui não tem condição de aconselhar a ela, mas tem um psicólogo que consegue, então é melhor o psicólogo que nós. Com certeza. Sabendo que vai ser o bem para e outra coisa, inclusive estudando essa cadeira de psicologia e aconselhamento pastoral, o professor é enfático. Vai ter momentos que pessoas vão lhe procurar com problemas que você não vai conseguir resolver. A sua missão é dirigi-la, orientá-la a um profissional da área. Isso. É bom quando a pessoa entende. Quando a pessoa entende que vê que não tem condições de orientar. Quando você tem um diagnóstico correto, quando você não se acha sabe tudo, porque às vezes tem gente, não, pode achar que eu resolvo, aí finda resolvendo da forma errada. Devia ajudar, faz complicar mais ainda. Eu acompanhei um rapaz aqui, só pra gente ver bem rápido a seriedade disso, que até hoje, isso é doloroso lembrar, um rapaz aqui chegou diante de alguns jovens aqui numa rua próxima, jovens crentes, tudo brincando, e o rapaz chegou e disse assim, dê uma palavra pra mim aí, que eu não tô bem não, minha alma tá angustiada, tô precisando de ajuda, dê uma palavra aí ligaram o celular, filmaram, começaram a brincar com a cara dele. Ah, fulano de tal, é isso, olha aí, fulano, mandaram o vídeo pra mim. Na tarde do dia anterior. 5 horas da manhã do outro dia, esse cara desceu até a praia, voltou, tinha uma rede estendida, ele colocou o pescoço entre o punho da rede, rodou nesse punho, rodou, até morrer enforcado. 6, 7 horas da manhã chegaram, ele estava lá pendurado, nos punhos da rede,
E até hoje isso, eu lembro disso com muito pesar, por quê? Porque se alguém tivesse dado uma palavra para aquele homem naquele momento, e tivesse se preocupado com o estado emocional que ele estava falando, e não tivesse brincado com aquilo, ou sei lá, dado descrédito naquilo que era tão importante, talvez até hoje ele estivesse vivo. A gente sabe que quando chegar a hora, a pessoa tem que morrer. Mas ali era um pedido de socorro, pedido de ajuda. E aí, se nós, enquanto crentes, não soubermos discernir, entender, fazer a leitura correta, é isso que os psicólogos nos ensinam. Faça a leitura correta do problema. Dê o diagnóstico correto. Procure o máximo, né, de informação para isso, para que você não incorra nesse erro. Alguém foi lá e tirou a vida. Então isso é muito sério, irmão, muito sério. Vamos lá para o terceiro e último ponto. Já está que horas aí? 6h11. 6h11. Terceiro ponto. A tragédia de natureza física e psicológica. Nós já adiantamos muito aí sobre... Já falamos muito sobre essa área, senão nós não estamos fugindo não, certo? Mas está tudo dentro da lição, viu? Isso. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, ele então tenta com seus familiares, adversários, agora tem a permissão divina para tocar a saúde da vida de Jó. Aí a gente, muitas vezes, às vezes acontece também de alguém dizer que toda enfermidade vem do diabo. Mas devemos ver também aquilo que eu já citei anteriormente, que às vezes tem enfermidade que vem por negligência sua. Exatamente. Vem por negligência sua. Passei minha vida todinha bebendo, aí me converti, desenvolvi um problema de saúde por causa do álcool. Aí? Eu tenho um amigo meu que ele, às vezes ele vai fazer as coisas e está sempre se tremendo. É. E eu pergunto, mas o que será Diz ele isso? que é porque ele bebia muito antigamente. Então a gente vê esse tipo de coisa que acontece. Misericórdia. Aí você às vezes quer jogar a culpa em Deus. Que essa enfermidade foi Deus que colocou em mim. Mas nós vemos vários exemplos de homens da Bíblia que tiveram enfermidade. Um exemplo, grande exemplo, Paulo, né? Paulo, até porque ele teve aquela enfermidade na vista, porque ele viu aquele clarão do esplendor da glória de Deus, mas mesmo assim ele não blasfemava, e foi algo que veio e tinha muito desses problemas, até antigamente, pessoas que tinham enfermidade, mas nem todas as enfermidades vêm do diabo. Inclusive ali o próprio Paulo, ele vai dizer que aquilo ali era um tratamento, né? Para a própria vida dele, para a soberba que ele poderia incorrer. Espinho na carne. Espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que ele vai dizer bem claro, a fim de me esbofetear toda vez que eu me exaltasse. Então, era algo que, apesar de ser ruim, mas servia de benefício para a própria vida dele, para que ele não caísse num erro ainda pior. Que às vezes acontece, muitas vezes até da gente, isso é próprio da natureza humana, querer se exaltar. Exatamente. Isso é algo de nós. E existe isso dentro de nós. Existe, não adianta você dizer, não, eu sou uma pessoa tão humilde, eu jamais vou fazer nada. Você faz, meu filho. Não tem orgulho não, tem. Nem que seja um pouquinho, mas tem. Todos nós temos. E às vezes acontece esse tipo de coisa para Deus. Por que às vezes acontece de alguém que cometeu um pecado, Deus perdoou, aí agora você vai aconselhar alguém, você, opa, eu cometi aquele pecado e agora eu tenho que aconselhar. Será que ele está sabendo? Será que ele vai me apontar? Tudo isso serve para quê? Para que você não venha se exaltar. Exatamente. Isso faz parte da trajetória, né? Isso. Isso faz parte da caminhada. Por isso que nenhum de nós podemos dizer que não temos pecado. Eu estava no trabalho ontem, aí uma pessoa estava comentando sobre a flor de lis. E aí, eu lá em cima, mas eu estava escutando algumas pessoas meterem mesmo a pena na mulher. Aí lá de cima eu perguntei para eles, vocês acham que alguém foi salvo por intermédio da vida dela? Aí um disse assim, não. Aí eu disse, pois entendam, gente. Através da vida dela, teve um bocado de gente que foi salvo. Aí ela disse, mas... Aí o rapaz gritou assim, mas como é que pode? Eu disse, pode para se cumprir aquele ditado que está escrito. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus não vai desprezar não. Aí eu perguntei para ele, vocês lembram que no meio dos 12 havia um homem chamado Judas?
Quando Jesus enviou os 12, ele foi junto, e ele voltou se alegrando com os 12, porque os demônios se submetiam a ele. Talvez expulsou demônio, talvez libertou pessoas, pregou o evangelho, mas se perdeu. Não vigiou. Não é problema de quem conheceu Jesus através dele. Pode ser, eu posso aqui estar fingindo, irmãos, enganando todo mundo. Aí 10 pessoas se converteram para o meu intermédio. Beleza, lindo demais. Essas 10 pessoas vão para o céu. Se eu não estou caminhando da forma correta, aqueles 10 vão ser salvos e eu que vou me perder. Né? Então, é preciso a gente fazer essa leitura, né? A gente diferenciar isso, porque a consequência, irmãos, daquilo que nós fazemos é para a nossa própria vida. Né? A gente precisa nunca esquecer esse ponto. Né? A gente sabe aqui que os exemplos que nós já temos aqui nas nossas mãos, são exemplos de pessoas que estavam ali, grandes homens de Deus, outros aí que não são lá uma referência muito grande, se perderam no meio do caminho fazendo muita coisa. Né? Então, essa ideia de que eu nunca vou errar, o Lúcio citou aqui o exemplo de Davi. Davi pecou, se arrependeu e foi perdoado. Mas a consequência não foi anulada. Continuou. A consequência ficou lá e os erros, eles vão produzindo para nós a devida colheita daquilo que nós estamos plantando. É inevitável, irmãos, que a gente consiga escapar disso. Tem um pensador que diz que plantar é uma opção. Eu escolho o que eu quero plantar. Mas colher é uma obrigação. Eu só colho o que eu plantei. Para plantar, eu escolho o que eu planto. Mas para colher, eu só posso colher aquilo que eu plantei. A Mary Ellen, né, Rodrigues, e só eu e o irmão Cláudio entrei pelo Facebook da minha esposa, né? Mary Ellen Rodrigues. O irmão Erilano, sim, grande abraço, meu irmão Erilano. O irmão Erilano tá assistindo aí, porque apareceu aqui Mary Ellen, é a esposa dele. Grande abraço, meu irmão. Sinta-se à vontade aí. Dela, né? Isso. Vamos lá para a saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Na verdade, até hoje se comenta que tipo de enfermidade era essa. Eu ia até falar sobre o perigo de muita gente afirmar sempre, né? As pessoas às vezes, Lúcio, afirmam categoricamente que a doença de Jó era uma lepra. Ou se diz que é elefantíase. Pois é. Nós escutamos uma pessoa que disse ter consultado um reumatologista, né? Que constatou que, cientificamente falando, não tinha como ser uma lepra, porque a lepra, ela é categorizada pela morte das células. E Jó sentia as feridas coçarem. Então, se as feridas coçavam, possivelmente essas células não tivessem morto. Se não estava morta, não era uma lepra. Então, aos irmãos que ensinam, né, que são professores de escola dominical, também é bom ter esse cuidado, né, de não dizer categoricamente qual era a doença que Jó tinha ali. Às vezes, eu acho até uma preocupação, né? E até porque só quem pode dar o veredito final dessa doença é alguém que viu a doença. E não tem comentando, só diz... Aqui nós temos, teologicamente falando, em se tratando de hermenêutica, o distanciamento autoral, né? O distanciamento do autor. Nós estamos muito distantes do autor, infelizmente nós não vimos, nem temos alguém à nossa volta que viu, fica difícil a gente dizer categoricamente que era isso. O certo é ficar com aquilo que a Bíblia diz, né? Era uma enfermidade maligna, disso a gente não tem dúvida, né? Pronto. Vamos ficar por aí mesmo. Então, era uma enfermidade maligna e capaz de provocar um grande sofrimento. E o ponto que fala sobre ele sentar em cinzas e pegar um caco de barro e estava raspando, né? Porque diz a Bíblia que ficava saindo bichos, né? Das feridas. E ele tirava com um caco, né? Na realidade ficava... É como se fosse uma espécie de pus, né? Um negócio que exalava, que saía. Isso. Secreções, né? A secreção, né? Então vemos aí a grande desgraça que se abateu em cima de Jó. E Jó, assim como eu vejo
como ele, um dos patriarcas, né? Como também alguém de muita fé, assim como de Abraão, que Abraão, Deus pediu o seu filho, ele ia matar mesmo seu filho, porque Deus pediu. Exatamente. Há quem diga que não, mas sim, ele ia matar sim. Isso, então a gente vê o quê? Fé. Fé é uma das coisas principais, né? E vemos aqui até que como nós devemos enfrentar esse tipo de problema que pode surgir da nossa vida. Primeiro, tendo fé. O que foi que Jó disse no capítulo 19, versículo 25? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E, continuando, Por fim, Por fim, se levantará sobre a terra. isso. pronto. Ou seja, alguém tem que ter fé em Deus e saber que toda provação que nós passamos tem um fim. Eu fico imaginando às vezes, né, a Terezinha até colocou aqui, como é que alguém consegue ter, assim, tanto equilíbrio, né? Tanto equilíbrio. Fé. Irmãos, eu acho esse texto aqui, ele é marcado aqui porque você imagina, talvez alguém chega pra Jó e diz: Jó, o que está acontecendo na tua vida? Não sei. E esse sofrimento está vindo de onde? Não sei. E essas percas eu não sei. E o que é que tu sabe? Eu sei que o meu Redentor vive e que no final de tudo ele vai se levantar sobre a terra. Irmãos, a gente falou isso na lição passada. Isso é convicção de fé. Isso é Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E não se vê. e convicção das coisas que não se veem. Glória a Deus. Jó estava dizendo claramente: eu sei que o meu Redentor ele está vivo. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Que lá no final das contas ele vai se levantar sobre a terra. Se é desgraça, se não é desgraça, se está levando tudo, se não está, eu não sei. Eu só sei que no final de tudo ele vive e ele vai se levantar sobre a terra. E aí nós vamos ver o final das coisas se encaminhar para aquilo que realmente está acontecendo. É certeza. Isso a gente chama na teologia de convicção de fé, né? A gente deveria trabalhar na nossa vida esse lado da nossa fé. Lutar ao máximo para ter esse tipo de fé que Jó tinha. Por isso que Jó é um exemplo de fé, né? Uma música, inclusive, chamada A Fé de Jó. Porque é impossível falar de Jó e não falar de fé. E uma outra característica que ele tinha diante dessas enfermidades era insônia. Não conseguia dormir por causa de tudo aquilo. Quer dizer, Mas são que dorme, problemas que a gente vê que acontecem também na vida da gente. Não tudo isso de uma vez só, mas alguma dessas coisas. Eu até marquei aqui, Diácono Lucileu, que é o seguinte: Jó teve insônia, perdera peso, ficou com os olhos vermelhos, olheiras profundas, emagreceu, tinha calafrio, dores e descarrava, tinha febre, furúnculos que coçavam. Socialmente a pessoa os rejeitava, os zombavam e escarneciam. E disse também que ele ficou com a pele escura. Você não pontuou aí, mas tem esse ponto também. Ficou escurecida a sua pele. Isso. Talvez pela marca das feridas, né? Isso. Então vemos aí a situação, mas nós vemos também em Jó, capítulo 1, versículo 21, o que é que ele diz? Jó? 1:21. Jó 1:21. Capítulo 1, verso 21, e diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? É aceitar a vontade divina. Ainda que não fosse, né? Porque Não, diga a é vontade divina. claro sim. aqui que não era Deus que estava tomando, mas ele Isso. tem tanta facilidade em lidar com isso que ele não tem problema. Será que algumas pessoas hoje já conseguiriam lidar com essa questão de se Deus realmente fosse um Deus de dar e toma, né? Hoje eu te dou, amanhã eu tomo. Hoje eu te dou, amanhã eu tomo. Será que as pessoas tinham essa facilidade de entender? Gente, vamos parar por aqui. Foi Deus que deu. Ele também é que tomou. Você vê ele mesmo? Vamos entender, né? Isso, ele mesmo tendo esse pensamento, né? Que eu vim, se Deus me deu, Deus tirou, então pronto, é dele. Ou seja, ele tinha uma convicção que tudo aquilo que ele tinha até a sua vida era de Deus. Ou seja, é de Deus, então é dele, ele faz o que ele quiser.
E é uma leitura correta da vida. Isso. Né? Jó está fazendo a leitura mais perfeita da vida, que se todo cristão fizer, todos eles irão viver de modo maravilhoso na presença de Deus. Se todo cristão fizer essa leitura de Jó, né, fizer a leitura correta do problema aqui, entender que tudo é dele e que nós não temos nada, vai viver, irmãos, a melhor vida do mundo. O Everton está perguntando, a doença seria chagas malignas? É o que o texto vai colocar, né, Everton? Eram chagas malignas. Ou feridas. Chagas aí é feridas, né? É um termo utilizado para expressar a palavra feridas. Então, a Damares coloca, Jó com certeza amava Deus sobre todas as coisas. Esse aqui é o princípio inegável do livro de Jó. Aqui Jó é o grande prático dos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a si mesmo. Aqui, irmãos, não resta dúvida no livro de Jó de que Jó tinha Deus acima de toda e qualquer coisa. Podia ser, eu desafio qualquer irmão encontrar nesse texto aqui alguma coisa que Jó considera estar acima de Deus. Tudo dele era acima, era Deus. Tudo era Deus, irmãos. O controle é de Deus. Tudo aqui está colocado exatamente como Deus quer. Jó, ele é um defensor da redução dos mandamentos, né? Para os 2. Jó é aquele cara que deixa bem claro na sua teologia que primeiro é Deus, depois as outras coisas. Então vemos aí essa característica dele, e também agora nós vamos ver a parte psicológica, que é o quê? A saúde mental, né? Que diz aqui que não há dúvida que além desse sofrimento, ele também experimentou um sofrimento psicológico. É lógico que não tem nem como, é inevitável. Tudo aquilo acontecer assim, você está sentado aqui com sua mulher, seus amigos, e de repente vem, rapaz, vê aqui, vieram ali os sabeus e roubaram tudo, mataram todo, só sobrou eu para vir contar a história. Aí veio o rapaz e eu estava ali, estava a festa lá do teu filho, e veio um vento, derrubou tudo. E quando ele menos, acho que dava tempo dele respirar, já vinha outra notícia. É porque do jeito que o texto coloca aqui, irmãos, veja como isso é interessante. Olha a expressão que está no texto, olha a expressão. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a elas. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Olha aí o que diz, estando este ainda falando, o outro não terminou nem de contar a desgraça, irmão. Veio o outro e disse, peraí que eu também tenho uma. Aí o outro disse, estando esse ainda falando, vinha outro. Então, irmãos, não dava nem tempo um se calar, contar, nem dava tempo nem contar a desgraça toda. Já tinha outra atrás. Então, é isso aqui que pesa, irmãos. Jó não teve nem o direito de dizer, peraí, gente, deixa eu pelo menos... Ou seja, Satanás jogou todas as suas fichas. Apostou tudo aqui. Tudo que ele podia fazer, ele fez. É agora. A primeira tentativa do diabo aqui, como vai dizer aqui, é agora. A fé de Jó está baseada no que ele tem. E olha que ele frustrou. Tenta 4 vezes, irmãos. Tentou primeiro nos seus bens, nos seus gados. Depois ele parte, irmãos, para outra ocasião. E por último, é a família de Jó. Por último, ele vai para a família de Jó, para saber se realmente Jó amava mais a sua família do que a Deus. Exatamente. Então vemos aí, mas graças a Deus, que Jó em nenhum momento amaldiçoou a Deus. Mas, como é natural, alguém, como até o nosso irmão Cláudio, que já falou sobre a psicologia, ele amaldiçoou a si mesmo. Se é de correr qualquer risco, amaldiçoou eu o dia que eu nasci. Amaldiçoou o dia que ele nasceu e disse até que fosse tirado do calendário, não existisse, porque ele saberia que se ele não tivesse nascido, nada daquilo tinha acontecido.
Aqui a gente percebe que Jó, ele não transfere responsabilidade para ninguém, né? Ele chama a responsabilidade para ele. É como se ele estivesse dizendo, meu irmão, tudo aqui está girando em torno de mim. A consequência aqui é toda sobre mim. Jó não está dizendo, não está... porque hoje, irmão... Não jogou a culpa em ninguém. Hoje, no século XXI, a síndrome de Adão, lá do Éden... Eita, até hoje ela incomoda, irmãos. Tudo que se faz, se busca um culpado. Foi a mulher. Foi a cobra. Aí procurou a cobra. Terminou culpando Deus, né? No final, o intuito do diabo é aquele lá do jardim do Éden. Não foi eu não, foi a mulher. Não foi eu não, foi a cobra. Não foi eu não, foi Deus. E foi Deus que... E no final, o intuito maior do diabo é que o ser humano atribua a culpa das suas frustrações a Deus. E aí nós precisamos ficar atentos sobre isso, irmãos. Muito atentos sobre isso, porque isso ainda perdura até hoje. E tem muita gente, Diácono Lúcio, irmão Evans, irmãos que nos assistem, sofrendo muito por não saber separar isso. Por achar que Deus tem culpa de seus problemas. Às vezes eu fico chateado quando eu vejo uma pessoa viver uma vida deliberada, cheia de erros, cometendo os mais variados pecados. Aí quando a consequência vem, joga a responsabilidade para Deus. Deus não me ama. É porque Deus me esqueceu. É por isso. É por aquilo, irmãos. A gente precisa aprender com o Jó. Qualquer pessoa pode ser culpado, menos Deus. Agora uma coisa interessante, até eu tinha botado aqui, se te falar para os irmãos, que às vezes por motivo desse tipo de coisa, tem gente que se desvia da casa do Senhor. Desvia da igreja. E culpa o pastor, culpa o irmão, um auxiliar, um diácono. E eu ouvi isso aqui que eu achei interessante. Satanás se congregava na melhor igreja, o céu. Exatamente. Satanás tinha o melhor pastor, Deus. Satanás tinha os melhores, lá onde ele estava, tinha os melhores obreiros, os anjos. Mas mesmo assim se rebelou contra Deus. Então, não existe igreja, membro, pastor, bons, para quem não quer obedecer o evangelho. A gente tem aí N exemplos, né, Lúcio? Judas, cara, eu não consigo entender. Judas andou com a própria vida, terminou na morte, né? Andou com a verdade, preferiu a mentira. É escolha, irmãos, a vida do ser humano é escolha, né? Tudo que Deus criou é perfeito. O homem, a Bíblia é bem clara. Deus criou o homem perfeito, mas ele decidiu. Por livre, espontânea vontade, seu livre-arbítrio. Ele preferiu, irmãos. Olha, eu já vi gente tentar debater em debates abertos. Já participei de um debate em que o cara dizia assim pra mim, Diácono Lúcio: como é que pode, Cláudio? Como é que vocês defendem um Deus que coloca dentro do jardim uma árvore que vai matar o ser humano? Eu disse, não, filho, vamos ler o texto. O texto diz que Deus colocou todo tipo de árvore, inclusive a árvore da vida. E Deus ainda foi maravilhoso, porque olhou para o homem e disse, ei, peraí, tá vendo tudo isso aqui? Pode comer qualquer uma, mas tem uma aqui, essa daqui, ó. Não coma dela não, porque se você comer dela, você vai morrer. Aí o homem, irmão, escolheu comer exatamente a que Deus disse que ele não comesse. O problema não era a árvore, o problema foi a desobediência. O problema não era a árvore, irmão. Não foi quem colocou a árvore. A desobediência. Infelizmente, o homem faz as suas escolhas e aí, infelizmente, são drásticas às vezes as consequências das escolhas que a gente faz. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? A Damares colocou, obrigado por essa aula abençoada, riquíssima em detalhes. Deus abençoe a todos cada vez mais. Deus seja louvado para sempre. Isso nos alegra, viu, irmã? Deus abençoe a sua vida. É maravilhoso poder sentir, né, isso. Mas o exemplo aqui precisa
enraizado no nosso coração, que a gente quer repetindo tudo isso direto, é que isso fique enraizado no nosso coração. O que, irmão Cláudio? Que a vida de Jó, ela seja um modelo a ser imitado por cada um de nós. Eu já disse uma vez, eu vou repetir de novo, irmão. Já fiz várias leituras do livro de Jó, mas sempre que a gente lê é com aquele sentimento no coração de pequenez, de inferioridade. Quando a gente lê Jó, a gente descobre o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente é inútil, o quanto a gente é arrogante, o quanto a gente é ingrato, o quanto a gente deixa de fazer a coisa certa. Olhando para Jó, irmãos, é como se tivesse um espelho assim, diante de nós, refletindo o quanto nós às vezes precisamos melhorar. Olhar para Jó, ler Jó, é fazer uma introspectiva e dizer, meu irmão, eu preciso melhorar em muita coisa. Eu preciso tratar Deus como Deus. Preciso colocar Deus no canto dele. E o canto de Deus é no centro da nossa vida, irmãos. É um desafio para nós. Todo esse livro vai ser desafiador. Vai mexer com o nosso interior, porque isso aqui não amacia o ego de ninguém. A história de Jó não dá legalidade para amaciar o ego de ninguém. A palavra aqui que nós encontramos no livro de Jó, ela vem assim como está escrito, né? Como espada afiada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, sabendo até as intenções do coração da gente, irmão. Porque isso fazia a diferença no coração de Jó. Agora, o interessante é que nós vemos aqui em Jó capítulo 1, 22, que diz, em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, todos nós cristãos, é inevitável, ou talvez até impossível, na nossa vida nós não passarmos por crise ou tribulação. Todos nós em algum momento vamos passar. Nós somos sujeitos, Vamos passar por lutas e tribulações. Pega quem disse que nunca pensou em desistir. Isso. Agora o que acontece? Nós devemos usar como método ou como pontuação esse versículo de Jó. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu nada a Deus ou falta alguma a Deus. Ou seja, quando nós conseguimos fazer isso, sabemos que nós somos pequenos, que nós dependemos de Deus, que tudo é de Deus. Não ficarmos, ou seja, a ouvir detalhes de um, conversa de outro e estar tomando decisões erradas, mas olharmos e ouvirmos no coração a voz de Deus. E quando nós ouvimos Deus falar conosco, aí nós entendemos que mesmo no sofrimento, Deus fala conosco. Mesmo no sofrimento, Deus nos consola. Porque quando Jesus Cristo subiu ao céu, foi que ele disse, eu vou, mas não vos deixarei só, vos deixarei órfão, vos deixarei o Consolador. Esse Consolador é que todos nós, quando aceitamos a Cristo, somos servos fiéis a Deus, temos no nosso coração. O Espírito Santo para nos consolar, para nos dar ânimo, para nos dar força, para que nós possamos suportar tudo isso que nós passamos na nossa vida. E aqui isso aqui é tão lindo, irmãos. Isso aqui... Olha aí. A vida de Jó, Diácono Lúcio, irmão Evandro e demais irmãos, estava uma tempestade. Familiar, financeira. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Olha a tempestade que está acontecendo em torno da vida de Jó. Mas no interior havia uma paz que assegurava Jó de um futuro diferente. Isso é o que precisa estar no nosso coração. Ainda que no momento, irmãos, a gente esteja enfrentando as piores tempestades da vida, é preciso no nosso coração existir a calmaria, a paz. O que nos causa essa calmaria, essa paz no coração, mesmo com toda tribulação, toda luta em nossa volta, é a certeza da salvação. Exatamente. A presença do Espírito, irmãos, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, é que nos garante tudo isso. Eu lembro que quando os discípulos estavam no meio da tempestade, Jesus chegou. Quando eles avistaram a Jesus, Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Veja que
era necessário haver essa voz de calmaria para que eles entendessem que a tempestade ali não era o fim. Então, é nessas horas, irmãos, que nós aprendemos com esses livros, que nos momentos de tribulação precisa se parar tudo. Olha aí, olha, os amigos atingindo, a gente vai falar dos amigos de Jó nas próximas lições. Os amigos cutucando o Jó, falando, a mulher falou, os filhos foram embora, se perdeu tudo, a tempestade acontecendo, mas lá dentro, na alma de Jó, irmãos, havia paz. Porque Jó estava seguro em Deus. Então, é disso que depende a nossa fé, é disso que depende a eternidade, é disso que depende a nossa permanência nos caminhos do Senhor. E Satanás foi derrotado, saiu de cabeça baixa. Exatamente. A sem primeira saber mais o que tentativa dizer. frustrou, a segunda tentativa frustrou, a terceira frustrou. Quando o diabo disse assim, a fé dele está nas coisas. Ixi, não estava. A fé dele está na família. Ixi, não estava. A fé dele está na saúde. Não estava. Realmente a fé desse homem está em Deus. Então vamos para outra, porque aqui não tem mais jeito não. Vamos cutucar outro servo aí, porque isso aqui não dá não. Glória a Deus. Meus irmãos, sabemos que nós já estamos indo agora para a conclusão, mas lembramos a você, meus queridos, que em meio às dificuldades e às circunstâncias, lembre-se que você vai ter um Deus que vai estar ali sempre ao seu lado para que você não fique só. Aqui na conclusão diz que Satanás chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó. Ele fez tudo que foi possível, ou tudo aquilo que Deus permitiu. Porque Deus, como sabendo que ele é um servo fiel e temente a Deus, só permitiu aquilo que ele sabia que poderia permitir. Por isso que ele não disse, ó, você faz isso aí, mas não toque na sua vida. A vida dele me pertence, é minha. Porque todos nós, como aceitamos a Cristo, nossa vida não mais nos pertence, mas pertence a Deus. Então, quando ele disse, olha, faça tudo, mas a vida dele não toca, é minha. Isso aí eu vou querer de volta. Então, não mexe nisso aí. A vida pertence a Deus. A vida pertence a Deus. Ele disse, ó, tu faz tudo, mas na vida tu não toca. Porque essa aí é minha. Aí tu não pode tocar, não. Toca nos bens dele, que é dele, que eu dei. Toca na família dele, que é dele, que eu dei. Mas a vida não, a vida dele é minha e eu quero de volta. Amém? Tem alguma coisa a mais a acrescentar? Eu queria concluir a minha fala com 1 Coríntios capítulo 10 e versículo de número 13. E aí, irmãos, eu sei que nós não somos de aço, eu sei que nós passamos por luta, talvez você está nos assistindo em meio a guerras, em meio a lutas, em meio a provações. E nós também temos sentimentos, né? E nós sabemos que às vezes a luta é difícil. Mas Deus trouxe luz a um texto e eu queria compartilhar. Qual versículo? Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo de número 13. O texto diz o seguinte. Eu vou ler o 11, o 12 e o 13, que diz o seguinte. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá um escape, um livramento, de sorte que vocês poderão suportar. Então veja que o propósito de Deus é trazer algo de maravilhoso para o nosso aprendizado. Irmãos, o que não serve para gerar aprendizado tem que ser descartado. Tudo deve trazer algum tipo de aprendizado. A tribulação, a tentação, ela é humana. E Deus não nos permitirá ser tentados acima das nossas forças. Mas pelo contrário,
junto dessa tentação, desse problema que nos sobrevém, Deus coloca ali um escape, de modo que a gente consegue, pelo livramento de Deus, suportar aquilo que vier até cada um de nós. Sabe aquela casa no andar de cima, que tem lá um cano de água, para que se caso chover, lá em cima não ficar alagado, mas aquela água sair por ali, ali é o escape, irmãos. É igual a nossa vida. Deus não vai permitir que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Você não passa por algo que você não vai poder suportar. Tem um escape. Tem uma forma de trazer o livramento até você. Reflita, pense, ore, busque. Ouça a voz que foi dita nessa noite, lá no fundo da sua alma. É o direcionamento para que nós consigamos suportar tudo isso que possa sobreviver às nossas vidas. Amém? Amém. Amém, meus queridos? Vamos estar encerrando este momento tão maravilhoso Que nem dá vontade de encerrar. dessa live, dessa lição de número 4, que vai falar a respeito do drama de Jó. E na próxima lição, já deixo aqui um convite a você, que vai falar acerca da lição de número 5, que vai dizer o seguinte: o lamento de Jó. Desde já, nós convidamos a você na próxima semana, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui falando a respeito do lamento de Jó para nossas vidas. Já convido a você que nesta aula, ou nesta lição, nesta live, você possa comentar, compartilhar, que isso é muito importante, irmãos, para a vida daqueles que serão alcançados por intermédio das redes sociais. Desde já, nós estamos aqui para passar estes conteúdos, lembrando a você que faz parte também da escola bíblica presencial na sua igreja. Não deixe de participar. Nós estamos aqui apenas, meus queridos, passando alguns conteúdos, mas a lição presencial na sua igreja você não pode deixar de ir. Desde já nós estamos aqui agradecendo a sua participação, os seus comentários, o seu compartilhamento, para que nós nesta noite, comecinho de noite, sermos edificados uns com os outros, assim como diz o nosso irmão Everton nos seus comentários. Pois desde já, meus queridos, eu agradeço cada um de vocês. Meus queridos amados irmãos também vai se expressar para que nós possamos encerrar esta live com as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar. Engraçado que a próxima lição é o lamento de Jó. Jó lamentou, mas não atribuiu a Deus falta alguma. Lamentar pode, irmão. Não pode acusar a Deus de qualquer falta. Mas vamos ver isso na próxima lição. Você é nosso convidado especial. Amém? Vamos fazer diferente hoje. Olhe por nós aí, Diácono Lúcio Leal. Glória a Deus. Quem precisa de oração? Eu e a minha casa e a obra do Senhor. Oh, glória. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Por mais esse item que nós estamos aprendendo, mais algo que nós estamos aprendendo de Ti, Senhor, porque nós cada dia mais necessitamos, Senhor, do Teu conhecimento, da Tua capacitação. Sim. Para cada um de nós, que possamos aprender como nos portar, como nos agir no Teu caminho, Senhor. Nos ensina, Senhor, para que nós possamos, Senhor, fazer tudo aquilo que Tu queres de nós aqui na terra. E nos abençoa, não só a nós, mas a todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a todos que estiveram conosco até esse momento, que Deus em Cristo vos abençoe. Mais uma aula assim que a gente encerra sem querer encerrar, porque não é porque é a gente que está dando, irmão, é porque essa interação é muito boa, né? Essa participação de vocês. Tudo isso nos dá uma alegria que vocês não imaginam, né? O quanto é gratificante para nós a gente pensar junto, a gente falar de Deus junto, falar das Escrituras junto. Então, Deus nos abençoe. Até quinta-feira,
se Deus quiser, às 17 horas, nós estaremos aqui na nossa página mais uma vez. Para quem ainda não faz parte da Escola Bíblica Semanal no grupo do WhatsApp, você pode entrar, tá certo? É só você mandar uma mensagem aí pro número 98385985 e dizer: eu quero participar da Escola Bíblica Semanal no WhatsApp, que a gente vai adicionar você ao grupo. Lá é colocado as leituras diárias, né? Comentários importantes. Tudo isso é muito importante para nossa vida. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Até quinta-feira às 17 horas, com o Lamento de Jó, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.